Olá a todos, sejam todos bem-vindos à disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Essa é a nossa primeira aula. Nessa aula a gente vai abordar um pouquinho sobre o plano de ensino, falar um pouquinho do que é algoritmos, do que é lógica de programação e dar alguns conceitos iniciais aí para a condução da disciplina ao longo desse semestre, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Assim que vocês adentrarem ao ambiente Classroom da disciplina, vocês terão acesso a essa página. Então aqui nós teremos aqui algumas formas de comunicação, tá? Então caso eu ou vocês queiram se comunicar comigo, basta vocês mandarem uma mensagem, estarei vendo por aqui. Da mesma forma, eu posso estar compartilhando alguma coisa com vocês interessante para a turma e vocês estarão vendo aí, recebendo essa mensagem assim que vocês acessarem o Classroom de vocês, tá bom? Aqui nós temos a parte de atividades, onde todos os conteúdos, materiais, provas, trabalhos, vocês terão acesso, tá bom? Então aqui inicialmente nós temos nosso plano de ensino disponibilizado, nós teremos aqui as ferramentas que podem ser utilizadas para elaboração de algoritmos, que dá uma introdução sobre alguma delas, e aqui nós temos uma pesquisa de opinião, tá? Então vamos começar inicialmente pelo plano de ensino. Então, na disciplina de algoritmos, é uma disciplina aí que tem uma carga horária de 100 horas. Nós teremos aulas então da segunda, terça e quarta-feiras à tarde. Em cada um desses dias nós teremos 2 aulas, tá bom? E nessa carga horária, o que a gente vai estar analisando e estudando ao longo desse semestre. Então nós vamos falar sobre algoritmos, programas, linguagem de programação, compiladores e interpretadores, correção e eficiência de algoritmos, métodos de desenvolvimento de algoritmos, notação algorítmica, português estruturado, algoritmos não computacionais, algoritmos computacionais, variáveis e estruturas de controle, declaração de variáveis e tipos de dados, expressões e operadores, linearização de equações lógicas e aritméticas, comandos de atribuição, entrada e saída de dados, estruturas de desvios condicionais, laços com números determinados de repetições, laços com número indeterminado de repetições, variáveis indexadas unidimensionais, que são os vetores, e bidimensionais, que são as matrizes, procedimentos e funções, conceitos de bloco de comandos, localidade de nomes e passagem de parâmetros, procedimentos com passagem de parâmetros e funções, tá bom? Então, o objetivo dessa disciplina é apresentar uma visão geral do processo de programação, identificar as técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas para a geração de programas estruturados, apontar os conceitos fundamentais da construção de algoritmos e a implementação dos mesmos na linguagem C. Então aqui eu tenho uma divisão em 3 módulos da disciplina, onde cada um desses conteúdos está distribuído em 3 módulos, tá? Que a gente vai passar por cada um deles ao longo do semestre. A metodologia que a gente vai estar utilizando é justamente a explanação por meio da aula gravada. Nós teremos momentos onde vocês poderão fazer questionamentos, a gente vai ter uma interação aí para tirar dúvidas, nós teremos a realização de exercícios por meio de listas para fixação de conteúdos, nós teremos aí trabalhos que podem ser realizados de forma individual ou em grupos, e também a gente vai ter algumas atividades relacionadas à parte de acesso ao ambiente aí de ensino à distância, tudo bem? Recursos que a gente vai estar utilizando, nós teremos aí softwares para modelagem aí dos algoritmos, nós teremos o Google Classroom para poder fazer todo o trabalho da matéria, da disciplina. Nós teremos videoaulas do YouTube, que serão gravadas e disponibilizadas para vocês. Nós teremos o Google Formulários, que a gente vai estar utilizando
para alguns questionamentos, algumas atividades que vocês terão que realizar, tá bom? Critérios de avaliação. Então, para a avaliação desse semestre, eu dividi aí em várias atividades. Então, nós teremos lista de exercícios e nós teremos provas, tá? Essas listas de exercícios, elas serão realizadas de formas semanais. Então, toda semana vocês terão acesso a uma lista de exercícios. Cada lista de exercícios aqui, na verdade, a cada anterioridade à prova, terá um conjunto de listas de exercícios. Eu coloquei aqui como 2 notas, entretanto, não necessariamente serão apenas 2 listas de exercícios, tá? Podem ser 3, podem ser 4, e aí eu vou estar dividindo essas notas aqui com base nessa distribuição que eu fiz. Então, eu coloquei aqui lista de exercícios 1 valendo 10 pontos, a 2 também 10 pontos, uma prova de 10 pontos, depois a gente começa a segunda parte de exercícios, mais 2 listas, cada uma valendo 10 pontos, outra prova e uma última lista de exercícios valendo 10 pontos e uma prova final valendo 10 pontos, tá? Totalizando então os 100 pontos que vocês poderão alcançar ao longo desse semestre. Recuperação, caso alguém precise, ela será aplicada a algum dos alunos que obtenha conceito menor que 60 pontos e a frequência menor que 75%, tá bom? Aqui nós temos algumas referências que estarão sendo utilizadas ao longo do semestre. Vocês podem procurar essas referências ou, se tiverem acesso de forma virtual pelo ambiente à distância virtual IF, vocês poderão estar acessando aí. A primeira importante aqui é do Borat, Introdução à Programação de Algoritmos, Guimarães, Algoritmos e Estrutura de Dados, e Estrutura de Dados e seus algoritmos do Shower Fighter, tá? E algumas bibliografias complementares aqui também, caso essas daqui vocês não tenham acesso, podem estar utilizando essas daqui de baixo, do Ascencio, do Borat ou do Farrer, tudo bem? Aqui eu tenho uma distribuição de cada um dos conteúdos que eu apresentei lá em cima, de forma semanal, para que vocês saibam mais ou menos como que vai funcionar aí a nossa disciplina, tudo bem? Então, se tiverem alguma dúvida, podem consultar aqui para poder ver em que ponto a gente vai estar e mais ou menos o que a gente vai estar estudando ao longo do semestre, tá bom? Bom, cada aula que eu postar semanalmente para vocês, eu vou estar disponibilizando aqui uma, teoricamente, lista de frequência, que clicar em presente aqui para confirmar sua presença. Então, vocês entrando aqui, vocês vão ter aqui a opção de clicar em presente. Para que isso? Para eu saber se vocês acessaram ou não o ambiente da disciplina, tá bom? Essa lista de presença vai ficar disponível aí por uma semana, para que vocês possam entrar e clicar em presente. Clicando em presente, eu vou computar essa presença como presença na aula para vocês. E aí eu vou automaticamente adicionar essa presença lá no Virtual IF, tudo bem? Então, nessa primeira aula, eu disponibilizei para vocês um plano de ensino, disponibilizei algumas ferramentas aí para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento de algoritmos, e eu disponibilizei uma pesquisa de opinião. Por quê? Eu quero que vocês me digam, dessas ferramentas que eu apresentei para vocês, qual que vocês acham que seria a mais indicada para estar trabalhando com a disciplina. Tá? Eu vou pegar essas respostas, vou fazer um elaborado aí e vou depois, na próxima aula, mostrar o resultado dessa pesquisa. E a ideia é a gente trabalhar com base no que foi escolhido por vocês aí, tá bom? Então, se vocês quiserem também, aqui nessa pesquisa, sugerir alguma ferramenta que não seja uma das que foram colocadas aí no questionamento, fiquem à vontade. Então, aí eu vou estar compilando esse questionário e vou estar passando a resposta na próxima aula.
E aí o objetivo é a gente criar a disciplina com base nessa ferramenta que foi utilizada. Tudo bem? Então, durante essa semana aí, eu quero que vocês se dediquem a essas atividades, façam a leitura desses materiais, olhem o plano de ensino, olhem as ferramentas que eu disponibilizei para vocês, se possível até brinquem um pouquinho para vocês verem a questão de facilidade delas, até porque vocês vão ter que escolher uma para poder trabalhar ao longo do semestre, tá? Então escolham uma e depois respondam aí ao questionamento, tá bom? Então, basicamente, a disciplina é dessa forma que vai ser conduzida. Então, toda semana eu vou disponibilizar para vocês um material do tipo PDF, contendo um resumo do conteúdo da semana, e também eu vou disponibilizar um vídeo gravado aí sobre esse conteúdo, mostrando alguns exemplos práticos aí para vocês, tá bom? Também, além disso, vocês terão aí lista de exercícios para poder estar realizando. Essas listas de exercícios serão passadas com base nos conteúdos que serão ministrados. Então, toda semana terá um conteúdo novo e, portanto, uma lista de exercícios nova, onde vocês terão aí o prazo de uma semana para estar realizando e entregando no Classroom. Tudo bem? Então, pessoal, sejam novamente todos bem-vindos e qualquer dúvida à sua disposição, nos vemos então na próxima aula. Até mais.